Hoje, irmãos, eu vou falar com você sobre o princípio da santidade. Esse é um princípio muito importante que nós temos que colocar na nossa vida. E que não podemos quebrar esse princípio de viver uma vida santa, de andar em santidade. E nós precisamos da santificação. A santidade é o resultado. A santificação é o processo que me leva para a santidade. Nós precisamos. Então, a santidade é o resultado, mas a santificação é o processo. E a Bíblia fala muito sobre isso. Sobre nós buscarmos a santificação, que é a mudança, é o processo que vai nos levar a viver uma vida de santidade. E o princípio da santidade ele é tão forte que a Bíblia chega a dizer que se não houver, eu não vou ver o Senhor. Eu posso estar dentro da igreja, dentro da casa de Deus, posso ter me batizado, mas se não houver santidade, nós não veremos a quem? Ao Senhor. Alguém vai dizer, não, pastor, mas uma vez salvo, sempre salvo. Aceitei Jesus, não importa o que eu faça, eu vou para o céu. Isso não é verdade, porque bate de frente com esse princípio, que diz que se não houver santidade, eu não verei a quem? A Deus. Então bate de frente com o princípio bíblico. Então, essa doutrina, que algumas igrejas adotam, essa linha teológica, ela está errada, porque eu tinha um amigo meu que dizia, não importa, eu estou salvo. Falei, tá, e se tu voltar a beber? Estou salvo. Eu falei, mas se no último dia, quando Jesus voltar, você tiver em adultério, eu estou salvo. Falei, mas como assim? Ele disse para mim, não, uma vez salvo, sempre. Eu disse, tá, mas a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá quem. E eu estou no pecado, como é que eu vou ver o Senhor? Tanto é. Então, aquele versículo que Jesus disse, a gente vai ter que rasgar, porque ele disse assim, muitos virão naquele dia e dirão, Senhor, Senhor, no teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo. Daí Jesus diz, por que você me chama de Senhor e não faz o que eu digo? Então essa doutrina está errada. Claro que ela é mais confortável, né? É confortável ou não é? Uma vez aceitei Jesus, agora eu posso fazer o que eu quero, posso errar, continuar, que está tudo bem. Eu estou salvo, é confortável, né? Para a pessoa não mudar. Mas vamos falar do princípio da santidade então. É um princípio que nós temos que buscar em todas as áreas da nossa vida. Eu vou começar com você em Hebreus 12 e nós vamos começar no verso 14. Eu quero que todo mundo leia comigo, preste atenção, porque o contexto vai falar de duas áreas que temos que buscar a santidade. A externa, que são obras, atitudes, o nosso comportamento dia a dia, e a área interna, significa a mente, os pensamentos, o coração, a imaginação. Então a nossa santidade ela tem que seguir os dois níveis, o nível externo, a mudança de comportamento, hábito, mas o nível interno, dentro de mim, precisam haver algumas mudanças para que a gente possa chegar na santidade, porque nós viemos do mundo e às vezes o mundo foi nos contaminando, colocando tantas coisas para dentro de nós que com o passar do tempo nós fomos adotando essas características, esses comportamentos como se eles fossem normais, mas para a palavra de Deus não são. Vamos começar no 14, Hebreus 12 versículo 14 diz assim, primeira parte diz, segui a paz com quem? É um ponto importante. Não tem muito a ver com o que eu vou pregar hoje, mas estamos lendo, vou te explicando. A gente tem que procurar ter paz com todo mundo. Procurar ter paz com todas as pessoas, tá? E daí diz mais a Bíblia. O que eu tenho que buscar? E a santificação. É aqui que eu queria chegar. Anote essa palavra. Qual é o nome dessa palavra? Santificação. Eu vou te explicar isso hoje. A santificação é o processo que me leva ao resultado. E o resultado é a santidade. E não existe santidade sem esforço. Tudo no mundo espiritual tem um preço. Então, para mim chegar na santidade, vai exigir de mim um esforço. Que esforço é esse? Dedicação em orar, dedicação em ler a palavra, dedicação em jejuar, dedicação em buscar a quem? A Deus. Esse é o processo, tá? Seguir a paz com todos e a santificação. Olha como um princípio é tão importante. Pega uma caneta e sublinha o final do versículo. O que diz o final? Sem a qual? Ele está falando da santificação. Sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Então a Bíblia está falando que esse princípio é muito importante, porque sem santidade eu não vou ver Deus na minha vida. Eu posso passar a vida toda na igreja, tem pessoas que dizem, pastor, eu cresci na igreja. Eles perguntam para o jovem, né? Não, pastor, eu cresci na igreja, eu nasci na igreja, eu fui para a escolinha, para o teens, depois eu fui para o culto dos jovens, hoje eu sou adulto, homem que vence ou mulher que vence, depois vai para a terceira idade vai para a glória, não tem mais setor na igreja. Terceira idade é o para a glória depois, né? Agora observa, mas eu nasci, daí eu sempre falo para essas pessoas, tudo bem, você pode ter nascido na igreja, mas tem um dia que você tem que ter tido um encontro com Jesus, porque Deus não tem neto, Deus só tem
filhos. Então, só que a Bíblia está dizendo, sem a santificação. Pastor, o que é a santificação? A santificação é o processo de mudança, de transformação que vai me levar a começar a viver uma vida de santidade. E a Bíblia diz que se eu não entrar no processo, se eu não permitir que Deus me molde, eu não permitir que Deus trabalhe comigo na igreja, nos cultos, com as mensagens, com as reuniões, vai chegar um dia que eu não vou ver o Senhor. Vai chegar o último dia que eu quero ser salvo, que eu vou abrir os braços, que eu vou olhar para Jesus, vou correr para Ele. Ele vai olhar para mim frio e vai dizer assim, eu não te conheço. Nós vamos cair de joelhos, vamos chorar, vamos dizer, não, Senhor, mas eu estava na igreja, eu amo o Senhor, não sei o quê, eu vivi a vida toda. Ele vai dizer, eu não conheço você, porque você pratica o quê? A iniquidade. Você tem que prestar atenção nesse detalhe. A iniquidade é o pecado da pessoa que conhece a palavra de Deus. Ele não diz assim porque tu está em pecado, não, porque você pratica o quê? Iniquidade, ou seja, você conhece a minha palavra, mas não buscou a santificação. Você conhece a minha palavra, você sabe o que é certo, sabe o que é errado, mas não buscou uma vida de santidade. Se acomodou em algumas áreas da sua vida e continuou praticando aquilo que a palavra diz que não deve ser praticado, que você poderia ter mudado com o tempo, mas não mudou. É isso que ele vai dizer, eu não conheço você que pratica o quê? A iniquidade. Então, por isso, nós temos que entrar no processo. Leia comigo. E a santificação. Todo mundo junto. Leia em voz alta o final. Eu quero ouvir a igreja comigo. O que diz? Sem a qual ninguém verá o... Quem quer ver Deus aqui? Diga glória a Deus. Você quer ver Deus, sim ou não? Então, nós temos que entrar nesse processo de buscar uma vida de santidade. Temos que entrar no processo de santificação. Temos que pedir para Deus, Senhor, eu quero mudar, eu quero que o Senhor use o pastor, eu quero que a cada culto o Senhor fale comigo, mostre onde eu estou errado. Olá, que bom ter você no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as novas mensagens e compartilhe essa mensagem com quem precisa. Não esquece de deixar o seu like nessa mensagem. Que Deus te abençoe com essa mensagem. Coisas dentro de você. Muitas delas nós achamos que é certo, nós achamos que é justo, nós achamos que não tem problema. Mas o meu padrão não pode ser o que eu acho. O meu padrão tem que ser a palavra de Deus. Quando alguém faz algo de errado, o mundo nos ensinou a nos vingarmos. Porque quase todo mundo sabe aquele ditado, com quantos paus se constrói o quê? Quem é que já ouviu falar disso? Não se leva desaforo para casa. Escreveu, não leu? Então isso o mundo nos ensinou a brigar, vingar, devolver. É como Jesus falava em Mateus capítulo 5, que as pessoas aprenderam assim, mas eu vos digo, ame os seus inimigos, ore por quem te maltrata e te persegue. Então ele está dizendo, eu estou ensinando, você tem que deixar o que você aprendeu. Então nós viemos do mundo, pastor, para o mundo isso aqui não tem maldade, para o mundo aquilo não tem maldade, para o mundo aquele filme, mas isso aqui não importa o que eu ache, Não importa a criação que eu recebi dos meus pais, porque às vezes eles também não eram cristãos, tem coisas que para eles eram normais. Eu preciso entrar no processo. Tem que haver uma santificação exterior, que vai ser a mudança de obra, de comportamento, vai ser a nossa mudança de atitude, a nossa mudança no dia a dia. E a santificação interior, onde a minha mente vai sendo renovada, eu vou tirando tudo isso que o mundo me ensinou e vou colocando a palavra de Deus. Porque o Paulo ele vai falar aqui, o autor do Hebreus, ele vai dizer assim, vamos de novo no 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se eu quero ver o Senhor, eu tenho que me santificar. Agora ele vai falar no 15 de uma parte mais interna nossa, tem que ter uma mudança interna e externa. Tendo cuidado, então ele está dizendo, você tem que ter cuidado, tem que ter uma mudança dentro de você. Cuidado de quê? De que ninguém se prive, mas se prive do quê, pessoal? Da graça. O que é a graça? É tudo que Jesus fez por mim na cruz. Eu posso me privar da minha salvação, da morte dele naquela cruz, de tudo que ele fez por mim, se eu não buscar a santificação, se eu não andar em santidade, se eu não andar na presença dele, eu não vou vê-lo e eu vou me privar da graça, eu vou perder tudo que ele fez por mim. Aí ele diz mais, olha só como agora ele vai falar de uma parte mais interior do nosso coração, e de que nenhuma raiz do quê? Então a santidade ela tem que começar dentro de mim, uma mudança interna. Às vezes nós viemos do mundo carregando mágoas, coisas do passado,
situações que vivemos na infância, na criação, que as pessoas nos fizeram, feridas, traumas. Ele está dizendo, eu tenho que tomar cuidado com isso, porque às vezes eu aceito Jesus e há uma mudança exterior. Nós botamos uma saia, uma calça, um terno, carregamos uma Bíblia, andamos para cá e para lá, a gente senta no banco, deixa o cabelão comprido, mas às vezes não houve uma mudança dentro. E dentro da pessoa tem muitas coisas que precisam mudar para que ela possa servir a Deus, muitas coisas que ela tem que tirar. Às vezes tem uma mudança exterior, todo mundo olha que olha que crentão, mas a pessoa vai dar um mau testemunho, porque a mudança tem que começar dentro dela. E às vezes dentro de nós não houve ainda a santificação, a mudança, porque a pessoa tem rebeldia. Tem muita gente que tem muitas coisas dentro de si que precisam ser arrancadas. A pessoa carrega mágoa, carrega rebeldia, ou seja, a pessoa não tem submissão. Às vezes as pessoas são boas enquanto fazem a vontade delas. O dia que você contraria o irmão da igreja, você vira o Satanás na vida do irmão. Ou seja, não houve uma mudança interior. E a santificação ela é tanto interna como externa. Agora, para ter um resultado do lado de fora, primeiro tem que ter um resultado onde? De mudança interior dentro de nós. Aí diz aqui, e a santificação, daí diz, o 15, nenhuma raiz de amargura. Então eu tenho que começar a olhar para dentro de mim, ver o que está enraizado dentro de mim. O que está lá dentro de mim, desse mundo, que ainda tem que ser arrancado. Isso me impede de viver uma vida de santidade. Que nenhuma raiz está lá dentro. Sementinha ficou enraizado. O que isso vai fazer? Fazendo o quê? Brotando vos perturbe, e por ela muitos façam o quê? Se contaminem. Então Paulo está dizendo, tem que ter uma mudança interna e uma mudança externa. Não adianta eu vir apenas para a igreja, trocar a roupa que eu visto, botar uma Bíblia debaixo do braço. Tem que ter uma mudança principalmente dentro de nós, para que haja um reflexo do lado de fora. Vamos ver o que o Pedro falou sobre isso? 1 Pedro capítulo 1. O Hebreus eu já volto, tá? Eu já volto no Hebreus aí. 1 Pedro 1. Então nós temos que buscar esse processo, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Eu posso chegar na igreja como eu estiver. A pessoa às vezes vai chegar fumando, a pessoa às vezes vai chegar bebendo, a pessoa às vezes vai chegar adulterando. A gente chega roubando a Deus. Nós chegamos na igreja com mágoa. Vamos chegar na igreja brigando com a família. Nós chegamos na igreja com a vida completamente errada. Só que agora eu tenho que entrar nesse processo de santificar, de haver uma mudança, uma transformação. Até mesmo para que essas pessoas que conheciam você possam olhar para você e dizer, o fulano antes era assim e agora não é? Mas essa pessoa mudou. A gente entra na igreja fazendo várias coisas erradas em várias áreas da nossa vida. Só que agora tem que ter um processo. As pessoas precisam olhar para nós e ver que houve uma mudança. Que você é uma pessoa diferente como você era do mundo. Tem crente dentro da igreja que está 10 anos na igreja, mas até hoje não mudou. Só veste uma capa de crente. Porque uma mudança interna não tem. A pessoa se vinga, a pessoa guarda mágoa, a pessoa não se dá com os vizinhos, não se dá com a família. É uma luta a vida da pessoa. Aí você pergunta, como é? Sou servo de Deus. Mas que servo é esse que não houve mudança? Tem que ter uma mudança. E ela começa onde? Dentro. Olha o que o Pedro vai dizer. 1 Pedro. Nós temos que entrar nesse processo, porque a santificação é o que separa o povo de Deus do mundo. É que vai fazer os seus colegas de trabalho verem que você é diferente. Que você não é apenas um religioso. Que você não apenas trocou de religião, mas começou a haver uma mudança em você. Uma mudança de comportamento, de caráter, uma mudança de atitude. É isso que vai mostrar para o teu colega que tu não trocou de religião, que você teve um encontro com Jesus. É isso que vai fazer a pessoa olhar para você e perguntar, onde que você vai? Eu preciso nesse lugar, porque o jeito que você mudou, eu quero mudar. Quem é que quer ver o Senhor? Diga amém. Então nós temos que buscar a santificação. 1 Pedro vai falar para nós que nós não podemos aceitar as velhas coisas que fazíamos. Tem que ter uma mudança. Vai ter uma mudança em todas as áreas da nossa vida. Ela começa interna e vai ter um reflexo externo em você. E temos que estar sempre buscando essa mudança. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, seja sóbrio e espere inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Agora, como é que eu tenho que esperar no versículo 14? Como filhos o quê? O que é ser obediente? Nem tudo eu vou gostar, mas eu tenho que obedecer. Nem tudo naquele momento eu vou achar que deveria ser assim, mas eu tenho que ser obediente. Porque talvez no momento eu não tenho capacidade de entender,
Você tem que aprender que nem tudo você vai entender com Deus. Ser obediente não significa que eu entendi. Então, com Deus, a gente tem que aprender a obedecer. Nem sempre você vai... Às vezes Deus vai dizer, vai para a direita. Só que às vezes você é uma pessoa teimosa. Você vai querer ficar questionando, por que Deus? Se o Senhor não me der uma resposta, não falar comigo, eu não vou. Irmão, você vai perder o seu tempo com Deus. Você tem que parar de ser rebeldezão assim. Você tem que ser obediente. Tá bom, é para a direita? Amém, Jesus. Com Deus a gente anda pela fé. Tem coisa... Deus chegou, Abraão, sai da casa do teu pai, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ou seja, nem mostrou a terra. O Abraão questionou Deus? Seja um filho obediente, irmão. Tem coisas que Deus não vai te explicar. Pastor, por que Deus não vai me explicar? Porque não compete a ti. Amém? Não compete a você. Não chegou no teu patamar ainda. Deus não precisa te explicar tudo que Ele vai fazer. Então você tem que ser obediente. Nem sempre a gente vai entender. Às vezes Deus vai dizer, não vai. Pá, mas eu queria muito. Deus vai dizer não. E eu tenho que fazer o quê? Obedecer. Tem que ter uma mudança interna em você. Você precisa entrar no processo de santidade. Porque às vezes no mundo, você era uma pessoa teimosa, rebelde. Às vezes a criação que você recebeu. Pergunta para o irmão do lado, você é uma pessoa teimosa? Então a gente tem que parar de ser teimoso, tem que se tornar um filho o quê? Obediente. Nem sempre a gente vai entender tudo que Deus está fazendo. Mas Deus tem o trabalhar dele. E o trabalhar dele é diferente do nosso. Não, pastor, eu quero uma explicação. Olha... Então, às vezes, tu está servindo o Deus errado, porque tem coisas que Deus faz na nossa vida que Ele não explica. Sim ou não? Às vezes você ora pedindo uma coisa, acontece o quê? Às vezes Deus não explica. Então você tem que ser obediente, irmão. Não pode ser rebelde. Tem que ter um processo de santificação, de mudança na sua vida. Leia comigo. Esperai. Aí diz o 14. Como filhos, que tipo de filhos temos que ser? Obedientes à palavra de Deus. Ah, mas eu gosto. Não importa o que eu gosto. Vou ser obediente. Eu estou num processo. Eu quero que Deus me transforme. Você quer ser transformado, quer viver em santidade, você vai ter que aprender a ser obediente. Porque nem sempre Deus vai fazer o que eu quero e o que eu gosto. Mas para de querer ser Deus. Esse é o grande problema da vida dos crentes. Eles querem ser Deus, eles querem ter o controle, eles querem saber tudo. Só tem um que sabe tudo, que é quem? Cansa menos você se colocar no seu lugar e ser obediente. Amém? Senhor, eu vou confiar em Ti, eu vou... obedecer. Quando Jesus chegou para os discípulos, entrem no barco e vão para o outro lado. Ele não explicou que no meio do caminho o que ia acontecer? Uma tempestade. Agora, se ele fala para o Pedro, Pedro, tu é pescador, teu vô era. Vai vir a tempestade que ninguém enfrentou na vida. Tu quer entrar no barco? Os pés do Pedro iam virar uma âncora na areia. Você entraria num barco. Se você ficasse, se Deus te dissesse, fulano, você vai para o outro lado é maravilhoso, você nem sabe. Do outro lado tem muitas coisas boas te esperando. Mas deixa eu contar o detalhe. No meio vai ter uma tempestade que o teu barco vai quase quebrar. Você quer entrar no barco? Você entraria no barco? Acho que ninguém, não importa a recompensa do outro lado. Então vamos lá. Como filhos o quê? Obedientes. Primeiro ponto, irmão, você quer ser santo, você vai ter que aprender primeiro a ser obediente. É impossível você ser obediente sem santidade. Por quê? Porque tem coisas que o seu eu vai querer. Só que eu vou ter que obedecer a Deus dizendo, não, mas eu não vou fazer, porque não agrada a quem? Tem coisas que a nossa carne vai ser a nossa vontade, mas não vai ser a vontade de quem? De Deus. Então, se eu quero ser santo, eu tenho que me tornar um filho obediente. Agora continua. Como filhos obedientes, o mais importante está aqui também. Pega uma caneta e sublinha isso aí. Não vos conformando. Com o que eu não posso me conformar? Com as concupiscências que antes havia na nossa ignorância. Tem muitas coisas que antes de conhecermos a palavra, de antes de conhecermos o Senhor, nós achávamos que era certo. Não, esse é o meu jeito. Primeiro ponto, irmão, você tem que mudar. Não existe o meu jeito. Olha para o irmão do lado e diga, é do jeito de Deus e ponto final. Ah, mas eu sou assim, então não sei se você vai para o céu. Porque não existe eu sou assim, esse é o meu jeito. É do jeito de Deus e ponto. Está lá na Bíblia o modelo que o crente tem que ser. Não é do seu jeito, não é como você gosta. Ah, mas eu sou assim, então se tu continuar assim, acho que o céu não é o teu lugar. Eu preciso mudar. Eu tenho que entrar num processo de santificação, eu tenho que ser obediente. Paulo está dizendo, não se conforme com as coisas que você fazia quando você andava no tempo da ignorância. Quando eu não conhecia a palavra, eu não conhecia a verdade, eu não conhecia... Tem que haver uma mudança na vida do cristão. Nós temos que entrar num processo de santificação, de mudança, de melhora. Aí diz o 14, como filhos obedientes, não vos conformar. Ah, pastor, mas é que antes eu fazia.
Antes podia, antes eu era, mas esqueça quem você era. Ah, mas é o meu jeito. Não, não é o meu jeito. O meu jeito é ser parecido com Cristo. E todos os dias eu tenho que caminhar para ser mais parecido com quem? Esse é o meu jeito, ele é o meu modelo. Ah, mas eu sou assim. Não, eu sou assim é coisa de preguiçoso. De quem não quer mudar. Quem é que quer mudar, diga amém. Porque às vezes você vai falar com a pessoa, ah, mas eu sou assim mesmo. Não, eu vou mudar. Eu vou melhorar, porque eu estou num processo de santificação e eu quero ver o Senhor. Quem é que quer ver o Senhor? Tem que haver uma mudança. Agora diz, e como filhos obedientes, não se conformando com a concupiscência que antes havia na vossa ignorância. Antes eu não conhecia Deus, eu podia ser assim antes. Mas agora tem que ter uma mudança, tem que ter uma diferença. Agora olha o 15, pega uma caneta e sublinha isso aí. O que está escrito na sua Bíblia, irmãos? Todo mundo junto, lê com o pastor. Mas como é santo aquele que vos... Olha o que Deus está pedindo para mim e para você. E Deus não vai pedir nada que seja impossível. Sem santidade não veremos ao Senhor. Temos que entrar no processo de santificação. Tem que ter uma mudança interna e externa. Aí ele diz, sede vós também. Como é que nós temos que ser? Santos, aonde, pessoal? Em toda a vossa maneira de... Então Deus está dizendo, tem que ter uma mudança. Às vezes a pessoa está 10 anos na igreja e continua do mesmo jeito, com as mesmas coisas, com as mesmas atitudes, o mesmo comportamento. Você vai falar, a pessoa diz, ah, mas é o meu jeito. Não quis mudar. Porque se você deixar, Deus muda você. Pastor, é fácil? Não é muito fácil. Às vezes Deus vai quebrar você, vai fazer cada coisa. Amém? Vai fazer cada coisa, mas eu preciso entrar nesse processo porque eu quero ver o Senhor, eu quero ir para o céu. Então eu preciso deixar Deus fazer essa obra. Agora leia o 16, pega uma caneta e marca o 16. O que diz o 16? Porquanto escrito está. O que está escrito? Todo mundo. Sede santos porque eu sou. Então Deus quer ver uma mudança. Como nós lemos em Hebreus, temos que entrar no processo de santificação, de mudança, de transformação. Tem que ser uma transformação exterior? Claro, tem que haver uma mudança. Eu não vou continuar usando as mesmas roupas, a mesma maneira que eu tinha de ser, mas tem que ter uma mudança principalmente interna, tem que mudar a sua mentalidade, tem que mudar conceitos, tem que mudar pensamentos que você tem. Ah, mas eu acho que é assim, o que você acha acabou. A partir de hoje é o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é o que eu vou fazer. Ah, mas eu penso, esquece o que você pensa, é o que a palavra de Deus diz. Eu não tenho que viver pelo que eu acho, pelo que eu penso, pelo que eu imagino. Eu tenho que viver pelo que a palavra de Deus diz. Porque eu quero essa mudança, santificação. Tem que deixar. Às vezes o cristão está na igreja, mas ele ainda não abandonou o pecado, não abandonou coisas erradas. Volta comigo em Hebreus. Agora é o capítulo 12. Novamente, só nós vamos trocar o versículo. Eu vou te mostrar outro agora. Então nós precisamos entrar nesse processo. Você precisa deixar Deus transformar você. E o que eu quero te dizer é que Deus só muda se você deixar. Porque a Bíblia diz, eis que eu estou à porta e faço o quê? Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Tem gente que está 20 anos na igreja e é a mesma pessoa desde que botou o pé no primeiro dia. O mesmo gênio, o mesmo temperamento, o mesmo comportamento, o mesmo tudo. Não mudou nada. A única diferença é que bota uma roupa de crente, bota a Bíblia debaixo do sovaco que nem desodorante e vem para o culto. E tinha que ter uma mudança. Porque é isso que as pessoas lá fora querem ver. Mudança. Sim ou não? É isso que as pessoas lá fora querem ver, sua transformação, é isso que seu vizinho quer ver. Às vezes você era o morador mais rabugento lá do térreo. Você brigava com todo mundo. O que eles querem ver? Que agora você está na igreja e você virou uma outra pessoa. Eles vão dizer, o meu vizinho foi transformado. Mas por que ele foi transformado? Porque ele encontrou Jesus e ele está vivendo esse princípio. Santificação. A cada dia ele quer ser santo porque o Deus que chamou ele é santo. Ele quer ser diferente. Amém? Hebreus 12, o que diz a Bíblia Sagrada? Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, tem duas coisas que nós temos que deixar, ler com o pastor. Deixemos todo o embaraço. Eu vou falar primeiro um pouco do embaraço, depois do pecado, tá? E o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está o quê? Propósito. Então Deus tem um propósito, um plano, um objetivo, um projeto na nossa vida enquanto estamos aqui nessa terra. Só que tem duas coisas que eu e você temos que deixar de lado. O pecado, depois eu falo um pouco mais, mas vamos falar do embaraço.
Pastor, o que é o embaraço? É um pouco mais difícil de se entender do que o pecado. Porque o pecado eu sei que é pecado porque a palavra diz, não faça, faça, é errado, é certo, pode, não pode. A palavra de Deus deixa bem claro o que é pecado e o que não é. E o embaraço? Esse é o mais difícil de todos. E o que você tem que entender? O embaraço não é pecado, mas é alguma coisa que vai me amarrar, me prender, que aos poucos vai me levando para longe de Deus. E se eu ficar longe de Deus, eu vou cair no próximo passo, que é o pecado. Embaraço é tudo que pode me prender, me impedir de correr a minha carreira. Um embaraço pode ser um sonho que eu tenho, que às vezes esse sonho é só meu, e ele não é de quem? De Deus. Pode ser até um projeto que você tem para a sua vida. É errado ganhar dinheiro, irmão? Sim ou não? É errado ou não? Não, não é errado. Mas às vezes o meu projeto de ganhar dinheiro pode se tornar um embaraço. Por que pode se tornar? Porque às vezes eu vou me dedicar tanto para aquilo que aquilo vai começar a me afastar do que Deus tem para mim, da carreira que eu tenho que correr. Eu não estou em pecado, eu estou ganhando dinheiro. Começa como um embaraço. Aí ele vai me amarrando até que me leva para o pecado. Eu estou ganhando dinheiro, aquilo é o que eu queria fazer e tal. Só que a pessoa não percebe, mas aquilo começa a prender tanto ela, que às vezes daqui a um tempo ela vai estar longe do propósito de Deus e muitas vezes longe do próprio Deus. Por exemplo, é errado você torcer para um time de futebol? Sim ou não? Acho que eu vou botar uma regra aqui nessa igreja que vai ser pecado a partir de hoje. Fazer uma doutrina aqui. Não, não é errado você torcer para o time de futebol. Não importa qual que é o seu, tá? Cada um tem o seu. Isso aí, o time de futebol é gosto. É que nem vermelho, verde e azul. O branco, o outro diz, eu gosto de carro branco. O outro vai dizer, eu gosto de carro vermelho. Isso é gosto, simpatizou, você está lá, ok. Agora, não é pecado, mas pode se tornar um embaraço. E todo embaraço, primeiro começa como algo que não é errado, mas daqui a pouco vai me levar para longe de Deus, que é o pecado. Então eu gosto, pastor, eu gosto do jogo lá e tal, vai ter o campeonato. Aí num domingo, Santa Ceia do Senhor, você não veio na igreja, deveria ter vindo de manhã, não veio. Aí daqui a pouco vai ter o jogo do time, vamos dizer que até a final. Eu vou faltar a Santa Ceia, o culto de adorar, de servir a Deus para olhar o quê? O jogo. Você entendeu que esse jogo me embaraçou? Aquilo ali me prendeu, me amarrou e naquele momento me afastou de quem? De estar perto de Deus. Porque eu acabei colocando o jogo na frente de quem? É algo lícito, é algo que eu posso, mas naquele momento para mim foi um embaraço. Foi algo que no meu caminho me afastou de estar na comunhão, de estar na presença, de comer do corpo e do sangue, que é um culto por mês de Santa Ceia, que eu podia estar perto de Deus. Eu podia ter olhado a reprise, podia ter voltado depois, mas eu acabei colocando aquilo na frente. Então, embaraço são coisas que são bem difíceis de você identificar. É errado você ter amizade com alguém? Sim ou não? É pecado ter amizade? Mas pode virar um embaraço. Porque às vezes você começa a fazer uma amizade com uma colega de trabalho e você é casado. Ela é sua colega, você vai dar oi, tchau, vai falar das coisas do trabalho. Mas daqui a pouco isso começa a avançar. Tá virando o quê? Um embaraço. Daqui a pouco você começa a ter problema até com a esposa no seu casamento ou com o marido, seja qual for a pessoa. É um embaraço. Só que às vezes a gente, mas isso aqui não é pecado, pastor. Eu não estou fazendo nada de errado. Eu não pequei, não adulterei, não fiz... Mas todo o embaraço vai começar a me prender e futuramente vai me levar para onde? Para o pecado. Então, se eu não começar a perceber que aquele relacionamento que começou, talvez como algo normal, foi virando um embaraço na minha vida. E daí começam a ter os conflitos em casa, você começa a ficar descontente com o casamento, a esposa cobra, dá os ciúmes, ou o marido cobra, e o colega ou a colega vai ficando bacana, legal. Primeiro era um embaraço, já começou a atrapalhar a minha vida. E se você prosseguir, isso vai virar um futuro adultério. Porque é muito difícil existir uma amizade entre um homem e uma mulher. É uma linha muito tênue, é muito difícil uma amizade. E vai acabar levando para o pecado se você não parar isso. Então olha o que a Bíblia diz, deixemos todo o embaraço e o que é mais que nós temos que deixar? O pecado. Então o embaraço você conseguiu entender, são coisas que no início não são erradas. Mas que se eu não acordar e não perceber que aquilo está me prendendo, aquilo vai começar a me atrapalhar, a me levar para longe de Deus até que eu caia no pecado. Temos que viver uma vida de santidade. Para viver a vida de santidade, eu vou ter que começar a ver tudo que me prende. Tudo que está me amarrando, me trancando, me afastando de quem? De Deus. Que não são coisas erradas agora.
mas que se eu deixar, elas vão avançar para o pecado, porque elas estão me prendendo, eu tenho que viver. E o que é o pecado? O pecado é o que é errado. Nós temos que viver uma vida de santidade. A gente pode ter chegado na igreja fumando. Talvez você diz, pastor, eu fumo, eu bebo, eu isso, eu aquilo. Não precisa sair da igreja. Talvez você está aqui, tem relação com uma pessoa e você não é casado. Não precisa sair da igreja. Mas o que eu e você temos que fazer? O que eu estou pregando hoje. Temos que entrar num processo e dizer, Deus, eu estou na casa do Senhor e eu sei que eu estou errado. Eu sei que é errado fumar. Eu quero que o Senhor me ajude, eu quero mudar. Eu sei que é errado beber e eu quero que o Senhor me ajude. Deus, eu sei que eu não sou casado, estou tendo relação, eu tenho que parar com isso, eu tenho que casar, me consertar. Eu quero que o Senhor me ajude, eu tenho que reconhecer o meu erro e pedir essa ajuda para Deus. Deus, eu não quero continuar dessa forma. Talvez você diz, pastor, eu sou uma pessoa briguenta, ou sou uma pessoa teimosa, sei lá qual o defeito. Nós temos que começar a apresentar para Deus e dizer, Senhor, me ajuda a mudar. Eu não quero mais viver no pecado. Se eu estou aqui no culto em pecado, eu tenho que dizer para Deus, Deus, eu quero mudança na minha vida. Por quê, pastor? Porque o pecado afasta você de Deus. O pecado vai nos afastar do céu. Vamos em Isaías 59 e olha o que diz a palavra de Deus. Então nós temos que entrar nesse processo de santificação. Normalmente nós vamos chegar em pecado na igreja, vamos chegar com a vida errada, com coisas que nós achamos certas e elas não são. O que eu tenho que fazer? Eu preciso mudar. Eu preciso me aproximar de Deus. Quase ninguém chegou na igreja com a vida perfeita. Quem é que chegou na igreja com a vida toda errada aí? Diga glória a Deus. E Deus está ajudando a consertar a sua vida ou não? Agora, nós temos que entrar nesse processo. Deus, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa diferente. Tem hábitos que eu peguei lá do mundo que eu tenho que perder esses hábitos. Eu preciso mudar esses hábitos, esse comportamento, pensamentos, conceitos que a pessoa tem. Hoje em dia está entrando no mundo esse modernismo do feminismo, onde a mulher ela não quer mais ser feminina, ela quer mais se masculinizar, mandar, fazer tudo. É assim ou não é? A mulher ela não quer mais ser feminina, ela quer ser igual ao homem. E isso é um prejuízo para ela, porque ela deixa de ser quem ela é. A mulher tem que ser doce. É isso que vai atrair o homem. Amém? Não é a masculinidade dela, mas é a doçura, o feminismo dela. É isso que vai atrair o homem para perto dela. O cara vai querer uma mulher que é igual a um homem? Está errado. Vamos lá. Todos acharam? Isaías, né? Hebreus a gente já leu. 59. Só que o feminismo está muito nisso, tirando a mulher do papel dela. Ela quer carregar o botijão de gás agora. Não, isso ela tinha que deixar para o marido. Pastor, eu não tenho. Não, daí você pode ir. Vai lá, você não tem, o que você vai fazer? Você tem que carregar. Mas agora, se você tem um esposo, é para ele essa tarefa. E o homem vai perdendo essa parte dele, da essência de ser o cavaleiro, ajudar a carregar. Às vezes tu vai no mercado, tu vê a mulher com 30 sacolas nos braços e o marido só com o celular na mão. Coitada da mulher, né? Vamos lá. Isaías 59, todos acharam? Ela carregando o mercado todo nas costas, né? Não, o marido está junto, ele deveria dar uma força. Só que tem coisas que tem que haver uma mudança. Então eu tenho que abandonar o pecado. Se eu estou no culto na igreja, estou em pecado, eu não tenho que abandonar a igreja. Eu tenho que abandonar o pecado. Porque dentro da igreja que eu vou mudar. Tem pessoas que dizem, não, eu vou voltar quando eu mudar. Então você não vai voltar nunca para a igreja. Porque o lugar da mudança é aqui dentro. Não chegamos aqui com a vida perfeita, mas aqui temos que deixar agora Deus nos colocar nesse processo de santificação. Tem que haver uma mudança, uma evolução, um avanço na nossa vida. Eu não posso ficar 10 anos na igreja e continuar a mesma pessoa que botou o pé no mesmo dia. Tem que haver uma transformação, tem coisas que você tem que olhar e reconhecer. Isso é errado, isso aqui eu estou batendo com a palavra de Deus, não encaixa. Então eu tenho que tirar da minha vida. Isaías 59:1 diz assim, todo mundo junto. Eis que a mão do Senhor, ela não está como, queridos? Encolhida. A mão de Deus não está encolhida. Para que não possa fazer o quê? Salvar. E nem o seu ouvido agravado para não poder o quê? Mas é o pecado que faz Deus não poder me alcançar. Deus não poder atender o pedido que eu estou fazendo para ele. Versículo 2. Mas as vossas... Marque essa palavra, eu não ouvi. As vossas... Não, mais alto. As vossas... Não está falando dos vossos pecados. Ele está falando para o povo de Deus. Iniquidade é o pecado da pessoa que conhece a palavra, que sabe que está escrito e que não mudou. A pessoa sabe o que a Bíblia diz, não houve uma mudança. Então ele está dizendo, eu preciso mudar. As vossas iniquidades, elas fazem divisão entre quem?
entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não... Então temos que entrar no processo da santidade. Eu posso ter chegado no erro, mas agora eu preciso deixar com que Deus me ajude a mudar e a me libertar. Porque se eu continuar no pecado, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá quem. E eu preciso ver Deus. Então tem que ter uma mudança de comportamento. Ô pastor, eu era uma pessoa que mentia. Tem que parar de mentir. Eu era uma pessoa que fazia fofoca. Tem que parar de fazer. Eu era uma pessoa vingativa. Tem que mudar. Tem que começar a haver mudança na nossa vida. Porque eu quero ver o Senhor. Quem quer ver o Senhor? Tem que começar a haver mudança. Pastor, eu era uma pessoa controladora. Às vezes você é aquela pessoa que controla a família, controla as coisas. Tem que haver uma mudança. Eu era uma pessoa ciumenta. Tem que mudar. Tem que começar a haver uma mudança na vida do cristão. Eu não posso continuar. Pastor, como é que eu faço para identificar o que eu preciso mudar? Como é que eu faço para conseguir enxergar o que está errado? Para identificar o que eu preciso mudar, melhorar? No mesmo livro do profeta Isaías, vamos para o capítulo 6. Então nós temos que entrar no processo. Tem que ter uma mudança na vida do cristão. Porque quem está ao nosso redor tem que ver que você é diferente, que você mudou, que você é de Deus, que você não é mais a pessoa que um dia você foi. Com o passar dos anos, nós temos que ir evoluindo. Quem é que já mudou ao longo dos anos? Diga glória a Deus. E quem é que vai mudar mais? Diga amém. Vamos mudar ou não vamos? Ou você vai dizer, não, esse é o meu jeito, eu sou assim. Não, o meu jeito é o jeito de Cristo. Amém? Não é eu sou assim, eu sou como Cristo quer que eu seja. E cada vez que a palavra falar comigo, eu vou mudar mais, eu vou melhorar mais, porque esse é o processo, nós estamos aqui para mudar. Quem é que está aqui para mudar? Diga glória a Deus. Agora, se tem algo que você sabe que é errado, você tem que parar de fazer isso, porque esse pecado vai te afastar de Deus, ele vai te levar para longe, tem que abandonar. Pastor, eu não consigo, então dobre o joelho e seja sincero, fala para Deus, Deus, eu não consigo, olha, dentro de mim tem uma vontade, tira de mim essa vontade, me ajuda a parar, Deus. Eu conheço a tua palavra e não quero estar longe de ti. Seja sincero com Deus. Deus vai te ajudar a mudar e vai te colocar num processo de santificação. Deus vai usar o pastor, vai usar as pessoas ao seu redor, vai usar a igreja, vai usar as circunstâncias. Deus vai usar até os problemas para mudar você. Então, quando vierem os problemas, nós não vamos reclamar, nós vamos agradecer a quem? Porque tudo isso é um processo onde Deus quer trabalhar na nossa vida. Onde Deus quer transformar. E não deixa ninguém intervir no processo que Deus tem para fazer na sua vida. Às vezes começa uma tempestade na vida do teu familiar, se eu fosse tu, eu não me metia. Porque às vezes Deus está usando isso para trabalhar essa pessoa. Amém? Para trabalhar o nosso coração, para nos moldar. Deus usa tudo para nos transformar. Vamos lá. Isaías capítulo 6. Capítulo 6, eu quero que você leia comigo o verso 5. E olha só o que o Isaías vai dizer. Vamos começar no versículo 1, que senão você não vai entender direito o que aconteceu com Isaías. Capítulo 6, versículo 1 diz assim, ó. No ano em que morreu. Quem é que morreu? O rei Uzias. Olha o que o profeta vai dizer. Lê comigo. Eu vi ao... Então olha para mim. Quem é que quer ver o Senhor? Diga glória a Deus. Só que o que nós lemos quando eu comecei no Hebreus 12, 14? Sem santidade ninguém verá ao... Santidade, santificação eu li. É um processo, tem que ter a mudança externa, mas principalmente dentro de nós tem que haver uma grande transformação. Aí o profeta vai dizendo no ano em que morreu o rei Uzias, o que diz a Bíblia? Eu vi. Quem é que ele viu? Isso aqui tem uma lição para nós, olha para mim. Existem coisas que precisam morrer na nossa vida que ainda estão reinando. E que enquanto essas coisas que ainda reinam na nossa vida não morrerem, nós não vamos ver o Senhor. Enquanto o rei que estava lá no trono não morreu, o profeta não viu a quem? Ao Senhor. Tem coisas na nossa vida que se eu quero ver Deus, elas precisam morrer. A mágoa não pode reinar, o pecado não pode reinar. Às vezes a sua língua tem que morrer, porque a pessoa fala demais. Tem que morrer isso aí. Tem coisas que precisam morrer em nós para que nós possamos ver o Senhor. Você tem que identificar isso. Aí diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Como é que o Senhor estava? Como é que ele viu? Assentado sobre um alto e sublime o quê? Ou seja, ele teve uma visão de Deus. E o seu séquito enchia o quê? Se você está tendo dificuldade de buscar Deus, é porque tem algumas coisas na sua vida que precisam morrer. Que você deixou entrar e sentarem no trono do seu coração. Estão ocupando o lugar que Jesus tinha que ocupar. Tem algumas coisas na nossa vida que precisam morrer.
comportamentos, atitudes, palavras, coisas que você permitiu, que estão aí dentro. Enquanto essas coisas não morrerem, às vezes nós não vamos ver o Senhor. E quem quer ver o Senhor precisa de santidade. Então tem alguma coisa que desagrada a Deus, que tem que morrer dentro de nós. Pastor, como é que eu identifico essas mudanças? Versículo 5. O que o Isaías vai dizer para nós? Isso aqui é importante. Então disse eu, olha, quando ele chegou perto de Deus, ele viu Deus, o que o Isaías disse? O que ele disse? Ai de mim, que eu vou fazendo o quê? Irmão, é difícil você mostrar para uma pessoa que ela tem que mudar. Normalmente ela não vai admitir. Pastor, por que ela não vai admitir? Por causa da natureza do pecado, que é o orgulho dentro de nós. Então como é que eu faço uma pessoa enxergar que ela tem que mudar? Tem um jeito. Você tem que levá-la para perto de Deus. O Isaías está dizendo que quando ele viu o Senhor, o Isaías está dizendo que quando ele enxergou Deus, ele chegou perto de Deus, ele começou a ver na vida dele o que ele tinha que mudar. Quem é que quer mudar? Diga amém. Para nós enxergarmos o que nós temos que mudar, nós temos que chegar mais perto de quem? Presta atenção. Cada vez que você chegar mais perto de Deus, irmão, Deus é tão santo, é tão maravilhoso, que quanto mais perto da luz de Deus eu chego, mais essa luz vai iluminando a minha vida e eu consigo enxergar aquilo que eu tenho que mudar. O Isaías está dizendo, olha o que ele falou. Então disse eu, quando ele viu o Senhor, o que ele disse? Ai de mim! O que o Isaías reconheceu? Que eu vou perecendo. Mas por quê? Porque eu sou um homem de lábios. Então quando Isaías chegou perto de Deus, ele viu, eu tenho que mudar a minha boca. Eu tenho que mudar o que eu falo. Eu tenho que melhorar. Mas quando é que o Isaías enxergou isso? Quando ele chegou perto de quem? Você quer ver o seu familiar mudar? Leve ele para perto de Deus. Talvez você já falou muitas vezes para essa pessoa que ela tem que mudar, ela não te ouve, vai dar briga. Porque ela não vai aceitar. Vai dar uma disputa de orgulho. O nosso querendo que o outro mude, o outro dizendo que não precisa, dizendo que é você que tem que mudar. Então o que eu faço se eu quero que uma pessoa mude? Eu tenho que levá-la para perto de quem? Porque Deus vai fazer ela enxergar o que ela tem que mudar. Deus vai fazer ela enxergar como ela tem que ser diferente. Irmão, quanto mais longe de Deus você está, mais você acha que você é o super do super servo de Deus. Você acha que você é o super cristão. Você vai até dizer, olha, eu sou um crente aí, toma cuidado comigo que eu ando tanto com Deus, tu vai se dar mal. Está longe de Deus. Só pelas palavras da pessoa você já vê que está longe. Porque se fosse o super servo, eu ia dizer que Deus abençoe o irmão, a irmã, tenha misericórdia. Porque Jesus dizia assim, Pai, perdoa porque eles não sabem. É isso aí. Mas às vezes a gente está andando longe. Agora, quando você está perto de Deus, você começa... É impossível você chegar perto de Deus e você não querer mudar. Quanto mais perto de Deus nós chegamos, mais nós queremos mudar. Porque mais nós vamos enxergar o que precisamos mudar. Quando é que o Isaías, ele era um homem de Deus, mas quando é que ele enxergou que ele tinha que mudar alguma coisa no falar dele, na boca dele, nas palavras dele? Quando ele chegou perto de quem? E essa é a sua tarefa. A pessoa que quer viver em santidade, ela tem que se aproximar de Deus. É impossível viver santidade longe de Deus. A santidade só está perto dele. Quanto mais perto dele eu chegar, mais eu vou começar a perceber, poxa, eu tenho que mudar nesse ponto, eu tenho que mudar naquele. Eu não posso ser assim com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho. Eu estou errado nesse. Deus, eu preciso mudar. E nós só vamos enxergar a mudança quando nós chegarmos perto de quem? Você quer que uma pessoa mude? Leve ela para perto de Deus. Não vai ser nem você que vai dizer que ela tem que mudar. Quem é que vai dizer para ela? Deus. Claro que ela pode te ouvir, ela tem que ser humilde para ela te ouvir e aceitar que ela tem que mudar. Mas pastor, ela é orgulhosa, não tem jeito de fazer essa pessoa enxergar. Você tem um familiar que não enxerga o que tem que mudar? Olha para o irmão do lado e diga, graças a Deus que não. Quase todo mundo tem, né? Isso é impossível não ter. Você tem um familiar que tem que mudar, quem é que tem? Diga glória a Deus. O que eu tenho que fazer? Não adianta às vezes falar, porque você já falou várias vezes e essa pessoa não enxerga. Pastor, o que eu faço? Leve ela para perto de quem? O Isaías, perto de Deus, viu tudo que ele tinha que mudar. Você quer viver santidade? Você quer viver santificação, irmão? Você precisa chegar perto de quem? De Deus. Ore mais, leia mais a Bíblia. Nos seus momentos de oração, peça para Deus, Deus,
Mostra para mim aonde eu ainda tenho que mudar. Eu já estou há anos na igreja, eu conheço um pouco da tua palavra, mas aqui eu estou nessa oração e eu quero que o Senhor abra os meus olhos. O Senhor abriu os olhos do Isaías. Você mostrou para ele que os lábios dele ainda eram impuros quando ele chegou perto de ti. Então, Deus, eu peço, mostra. Eu quero mudar, eu quero ser santo, porque eu sei o princípio que sem santidade ninguém verá ao Senhor. E eu quero ver o Senhor, eu quero ir para o céu. Eu não quero ficar 20 anos sentado dentro de uma igreja, ouvindo a palavra, servindo a Deus e no último dia me perder. Eu quero o Senhor. Então começa a chegar perto dele e diga, como o Senhor abriu os olhos do Isaías e mostrou para ele o que ele tinha que mudar. Senhor, mostra para mim, porque eu tenho que mudar, eu quero melhorar. E nós só vamos enxergar isso quando nós chegarmos mais perto de quem? De Deus. Leia de novo versículo 5. Ai de mim, que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios. Quem é que disse para ele que ele era? Ninguém. Deus fez ele ver. Chegue perto de Deus e peça, Senhor, faça eu ver o que eu tenho que mudar. Faça-me ver o que eu tenho que melhorar, porque eu quero viver em santidade. Eu quero ser santo, porque o Deus que me chamou é santo. Eu quero mudar, porque eu sei que no último dia, se não houver santidade, nós não veremos a quem. Enxergamos o que está errado quando chegamos perto. Quanto mais perto, mais você vê o que tem que mudar. Quanto mais longe, mais você acha que você é o melhor cristão de todos. Então você vê que o orgulho já nos dominou. A gente tem que sempre saber que temos ainda alguma coisa para melhorar. Vamos chegar perto de Deus ou não vamos? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Você está em pecado, peça perdão. Chega perto de Deus, busque força nele para mudar tudo que está errado na sua vida. Só que às vezes não é um pecado, como a gente pode dizer humanamente, porque para Deus pecado é pecado. Só que às vezes a pessoa diz, não, adultério é um pecado grande, roubar é um pecado grande. Mas existem coisas que você acha que são pecados pequenininhos, mas que vão afastar você de Deus. Então ore a Deus e peça para Deus mostrar para você tudo que está errado. Vamos viver uma vida de santidade, porque nós queremos ver o Senhor não só na eternidade, mas queremos ver Ele aqui nessa terra, abençoando a nossa vida. Quem entendeu, diga amém. Sem santidade, ninguém verá quem? A Deus. Para o mundo pode ser normal, mas esquece o que o mundo diz. Fique com o que a palavra está dizendo para você. Vamos ficar de pé.